Olá, como vocês podem ver aí no título, esse é um vídeo bem básico. Quero gravar sobre a biblioteca para criar interfaces gráficas que se chama IMGUI, ou IMGUI, ou IMGUI, enfim, chame como preferir. Mas ela é o nome dela, né, seria uma sigla para Immediate GUI, né, que seria Graphic User Interface. Seria uma biblioteca de interface de usuário de modo imediato. É mais fácil de explicar isso mostrando a implementação dela mesmo, né? Mas basicamente ela é uma biblioteca que permite você criar janelas, botões, sliders, né? Input de texto de maneira simples no seu código. Porque a gente, assim, não é muito comum a gente ver, principalmente em C, né? C++ até tem mais bibliotecas de interface gráfica. É bem difícil da gente ver esse tipo de biblioteca em C. Essa daqui, no caso, é para C++. Mas o interessante dela é porque você consegue facilmente integrar no seu projeto e ela é muito útil para você desenvolver ferramentas de debug para os seus, principalmente para jogos, né? Ela é muito utilizada também para criar interface gráfica de game engine. Também alguns programas mesmo, alguns aplicativos utilizam ela, né? Como biblioteca de gráficos, de interface. Alguns jogos utilizam para criar os próprios menus também. E, enfim, algumas empresas, né, grandes e com jogos famosos utilizam essa biblioteca como ferramenta auxiliar nessa questão de fazer debug do código. Eu vou mostrar um pouquinho como é bem útil. Ela está disponível para, acho que para praticamente todas as engines, assim, pelo menos as mais populares, né? Game Maker, você encontra a Unity, Unreal, a Godot, acho que a Love 2D tem uma versão também suportada pela comunidade ainda. Mas enfim, ela suporta também a maioria das frameworks, né, que a gente chama de interface gráfica, como SDL2, a GLFW, a Allegro. Deixa eu abrir aqui que fica mais fácil de visualizar. E a gente pesquisar aqui no GitHub por ImageUI, a gente vai ver esse repositóriozinho aqui, ó, Locornut, não sei. Mas aqui a gente pode ver, né, que é um projeto de código aberto. Aqui vocês vão achar muitos exemplos como utilizar essa biblioteca, ó, é realmente bem simples. Cria uma janelinha, cria os elementos dentro da janela. E aí eu quero mostrar nesse vídeo aqui basicamente esse pontapé inicial, né, de como fazer o setup utilizando C++. Eu vou utilizar aqui nesse exemplo GLFW, mas também é possível fazer utilizando SDL2. Ele tem aqui exemplos, enfim, de várias, várias bibliotecas diferentes, né, se assim eu posso dizer, porque tem essa questão, né, você tem que ver o que você vai utilizar, porque você vai utilizar o back-end, né, a framework, e qual API gráfica que você vai utilizar. Aqui no caso eu vou estar utilizando o OpenGL3, mas aí vai depender muito do seu projeto, né? Você vai estar utilizando o Vulkan, Metal, que é a API gráfica do macOS, DirectX, né, no Windows, enfim, assim por diante.
No caso aqui, eu vou estar utilizando o GLFW com OpenGL3. E aí, ó, se a gente abre aqui o exemplo, vou abrir nesse caso aqui, a gente já tem basicamente o códigozinho mostrando como fazer todo o setup. Bem tranquilo. Vou mostrar aqui também a mesma coisa com o SDL2, SDL2 com o OpenGL3. Setup aqui bem bonitinho. E aí eu vou mostrar também na Godot, né, como fazer isso. Já tem um plugin na Godot, lá na Asset Store, né, da Godot, para fazer o uso do Image UI dentro do editor também, dos projetos. E aí a Godot tem uma ferramenta, tem uma biblioteca bem poderosa, né, de UI. Eu particularmente gosto bastante como ela opera. Mas ao mesmo tempo o Image UI ele é bem mais simples em certos aspectos para você fazer ferramentas de debug dentro do jogo. E, enfim, pode acabar sendo bem útil para você. Tá, aqui eu vou começar fazendo o seguinte. Eu vou mudar aqui a branch. Eu quero mostrar com esse recursozinho aqui também. Então eu vou mudar aqui a branch para branch docking. E aqui eu vou baixar o código. Fazer aqui um download zip. Caso, eu acho que eu já baixei isso aqui, já. Baixei, ó, bem pequenininho, 2.4 MB. Você consegue baixar isso aqui. E vou começar aqui o setup do meu projeto. Vou criar aqui uma pasta third party. Vai conter as minhas bibliotecas de terceiros, né? Ou seja, vai ter o GLFW, vai ter o IMGUI, vai ter também o Glad, né? Que é o meu a biblioteca que eu escolhi para fazer o carregamento das funções mais modernas, né? Do OpenGL, se assim eu posso dizer. Então vou criar aqui um CMake. Começar fazendo um setupzinho aqui bem básico do CMake. Project, vou chamar de UI mesmo. 0.1.0 Language C++. Vou adicionar aqui um executável. E aí vou criar aqui uma pastinha src. E por enquanto é isso. Não vou criar um include não. E aqui dentro do src eu vou criar um main.cpp. Pronto. E aí aqui eu vou criar um main.cpp básico. Aí o string int main turn 0. Pronto. Com isso eu já tenho uma aplicaçãozinha aqui bem básica rodando, né? Ou melhor, um código compilando, né? Não tenho nem aplicação direito. Tá, e aí a primeira coisa que eu vou fazer é copiar o meu... Vou abrir aqui. Eu vou copiar e made UI docking.
Copiar isso aqui para dentro. Recortar. Nomear para só Image UI. E aí a mesma coisa com o... Vou fazer com o GLFW e com o Glide. Só para dar uma noção, vou pesquisar aqui, ó. GLFW não tem muito mistério. Você vem aqui no site, vem fazer download e pronto, você vai baixar esse zip aqui. Caso eu não vou baixar porque eu também já tenho ele aqui. E o Glide, que é o carregador, entre aspas, né, que eu estou usando para as funções modernas do OpenGL, você gera nesse sitezinho aqui. Você vai escolher aqui a versão do OpenGL, que se você quiser suportar, né, OpenGL ES, que é mais voltado para dispositivos embarcados. Profile. E é isso. E aí você depois vem aqui embaixo, dá um generate e ele vai gerar aqui o código para você e tal. É só você baixar esse zip aqui que já vai estar tudo dentro. Também não vou fazer isso porque eu já tenho aqui. Então, deixa eu ver, cadê? Primeiramente vou extrair aqui, né, o GLFW, vou copiar aqui para dentro, renomear para GLFW a pasta. E deixa eu ver, cadê? E o glide.zip. Mesma coisa, pronto. Copia aqui para dentro. Pronto, estando tudo aqui dentro dessa pasta third party, eu tenho basicamente tudo que eu preciso para iniciar uma janela, iniciar o OpenGL, as funções mais modernas, né, do OpenGL, e iniciar meu contexto de janelas, né, ou melhor, iniciar minha biblioteca ImageUI. E aí aqui eu vou fazer o seguinte. Ó, o GLFW ele já tem suporte para CMake. Então basta eu fazer o seguinte. Vou dar um add subdirectory e vou passar o caminho da pasta do meu GLFW. Quando eu buildar isso aqui, ele já vai estar buildando o GLFW. Aí é só eu fazer o seguinte, target, link, libraries e GLFW. Outra coisa que eu vou precisar fazer é incluir os diretórios. Incluir esse diretório aqui de include, né, do meu GLFW. Então a mesma coisa, third party, GLFW, include. Com isso, eu já devo ter disponível aqui o cabeçalho GLFW3.h. Não sei se aqui atualiza automaticamente. File. Preciso exportar o file commands para ver. Será que eu tenho que configurar? Então tenho que configurar no VS Code. Mas enfim, tá aqui. Tá funcionando. E aí não tem muito mistério para como configurar o GLFW. É mais simples que o SDL2, porque enquanto o SDL2
é uma biblioteca de multimídia mais complexa, né? Tipo, ela também suporta áudio, vai suportar controles já de maneira embutida, vai ter várias coisas para lidar com threads. Eu não sei se o GLFW tem esse sentido, mas enfim, ela é bem mais completa e tem um foco maior em ser mais multiplataforma que a GLFW. A SDL2 ela suporta diversos sistemas, como ela suporta alguns renderizadores para o PS Vita, se eu não me engano. Suporta, tem suporte também para o Nintendo 3DS, para Android, né, que a GLFW não tem suporte. E, porém, a GLFW, enquanto ela é mais focada nesse... inclusive, a SDL2 ela também tem um renderizador já implementado, né? O SDL2 Renderer. Enquanto a GLFW não tem nada disso. O foco dela é te dar um contexto de janela para você utilizar uma API gráfica, como OpenGL, Vulkan, DirectX. Ou seja, ela realmente te dá só a janela em si. E os inputs, né? Nada muito além disso. Então aqui, se não conseguir inicializar... Turn -1. Certo. Se não deu erro para inicializar, eu vou colocar logo aqui no final, né? O terminate. E aí, se conseguir inicializar, eu vou criar uma janela. Create window. E eu coloco, né? Largura, altura e o título. My window. E pode deixar nulo esses outros dois parâmetros. Vou fazer um teste aqui também, né? Se não conseguiu criar a janela, vai dar um erro. LFW window. E aí aqui não tem muito mistério. Daqui basta fazer o seguinte, ó, enquanto Windows should close, enquanto a janela não precisar fechar, né, ela não emitir o sinal de fechamento, fica rodando o loop aí. É isso. LFW swap buffers também. Basicamente isso. Enquanto ela não emitir o sinal de fechamento, fica rodando aí em loop. Vou só dar um destroy window aqui também. E aqui, ó, pronto. Simples assim eu já tenho uma janelinha rodando. Esse aqui eu não lembro agora se ele já inicia um contexto OpenGL. Eu acho que sim. Dá para testar isso facilmente só chamando aqui um GL Clear. GL Color Buffer Bit. E GL Clear Color. Deixa eu botar uma cor aqui. Deu erro? Ah tá, deu. Eu tenho que adicionar aqui o... linkar a biblioteca do OpenGL também, né? Tá, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu tenho que fazer mais alguma coisa para ele reconhecer o OpenGL. Eu acho que eu tenho que fazer glfw make context current. Vou jogar aqui para baixo. Pronto, é isso mesmo.
Com isso, ele já tem aqui a janelinha do rodando OpenGL. E aí, para fazer o carregamento, né, das funções modernas do OpenGL, eu vou fazer o seguinte. Set window hint, eu acho. Window hint. E aí, glfw context version major. E eu vou colocar a versão, né, do OpenGL, a versão major e a minor version, né? Ou seja, aqui estou esperando carregar o OpenGL 3.2. Deixa eu ver se tem como selecionar o profile também. File. É isso. Record. É assim, talvez. Admito que eu tenho mais experiência com SDL2, mas o glfw é bacana porque dá para compilar estaticamente, né, para os desktops. Então, enquanto o SDL2 para você distribuir no Windows, por exemplo, você vai precisar distribuir uma DLL junto. Para distribuir no Linux ou no Mac, você vai precisar também das bibliotecas compartilhadas, né, um .so, um .dylib. A glfw não. Você consegue compilar estaticamente e você vai ter um executável único. É bem bacana. E... enfim, né? Se você também não precisa de tanta coisa, você não precisa de suporte a áudio, entre outras coisas que o SDL traz por padrão, a glfw acaba sendo uma biblioteca bem mais enxuta. Ok. Certo. E aí aqui eu vou agora adicionar o source, meu glad src glad.c. E é basicamente isso que ele tem aqui, ó, no source, o glad. Tem um .h e um .c. Esse .c aqui é legal dar até uma estudada depois, porque não é nada complexo. Ele... basicamente o que é feito aqui é pegar as DLLs de cada sistema, aqui do Mac, por exemplo, né, ou no caso aqui do Linux. Ele tenta carregar os .so do OpenGL que já está instalado no seu sistema. E... eu queria ver se eu achava do Windows aqui. Bacana também. Aqui do Windows. Ele carrega o OpenGL 32.dll, que também já deve estar no seu sistema, né? E aqui, basicamente, ele faz... é um trampo braçal aqui mesmo. De pegar as funções mais modernas e sair carregando de dentro dessas DLLs. Aqui, ó. Vai fazendo os load da vida. E esses load, deixa eu ver se está por aqui por baixo. Não, acho que não vai estar aqui. E vai variar, né? Dependendo do sistema. Aqui no caso tem o DL Open. Enfim, é um negocinho que vale a pena, sabe? Dar uma estudada depois, porque isso aqui talvez você possa fazer por conta própria, sem precisar
de um Glide da vida, né? Você pode... Era um projeto pessoal meu que eu tava fazendo, inclusive, uma parada do tipo, que era um carregador de funções do OpenGL, mas só de funções específicas que eu queria. Então é bacana nesse sentido, né? Porque você pode acabar deixando o seu projeto ainda mais enxuto, com apenas as funcionalidades que você quer do OpenGL. Né? Nem tudo aqui você vai precisar usar. Mas aqui é útil, por exemplo, para essas funções aqui, né? De criar shader, enfim, dos uniforme, né? E tal, enfim, coisas relacionadas a shader. O OpenGL mais antigo ele não tem. E aí para isso que você precisa de um Glide da vida. Tem uns outros, tem um porra que eu utilizava, não lembro o nome agora. Utilizava em outro projeto, acho que é o GLEW. É isso mesmo. É, mesma coisa. Pronto, isso aqui também é bem parecido com o Glide. Ele é um carregador, né, dessas funções mais modernas. Tem o GL3W, que é ainda mais enxuto. Enfim, tem mais de uma opção, né? O Glide tem essa vantagem de ele ser mais modulado. Você ir lá no site e montar em cima da versão do OpenGL que você quer, das extensões que você quer. Se você quer suportar em GLS ou não, né? Para suportar embarcados e tal. Aqui embaixo dá para ver isso, ó. Load GLS2 Loader e tal. Então é bem bacana. Projeto que vale a pena dar uma olhada também. E aí aqui basicamente eu faço o seguinte. Glide. Opa, ainda não. Eu adicionei o ponto C, né? Agora eu tenho que incluir o diretório onde está meu ponto H do Glide. É o Glide include. E aí com isso funcionando, eu posso adicionar aqui. Eu acho que aqui vai dar erro. Tem que adicionar antes, eu acho, do LFW. Vamos ver. Tem um erro. Não achou. De pare, glide, rc, glide.c. Ah, tá. Compilado C também. Pronto. E aí aqui já tá ok. Fazer um glide load. E aí eu vou utilizar essa função aqui. Por quê? Porque eu vou utilizar essa função aqui do próprio glfw. Proc address. Se não der certo, né? Se falhar aqui, a mesma coisa. Eu vou retornar um erro. Load glide. Torna -1. Aqui eu também vou fazer o seguinte. Vou destruir a janela. Já foi criada e vou dar um terminate no glfw. Inclusive eu vou também dar um terminate no glfw caso falhe em criar a janela. Pronto, com isso aqui, se for bem sucedido, eu já devo estar carregando as funções mais modernas do OpenGL e já consigo utilizar. Aqui, ok, né? Rodando do mesmo jeito. E agora vamos para a parte divertida, que é fazer o EMGUI funcionar aqui. O EMGUI ele não tem nada aqui de suporte, né? A CMake. Então eu vou adicionar manualmente os .cpp no meu CMake. E aí tem um jeito bem simples de fazer isso, que é utilizando essa funçãozinha aqui, file. Eu vou adicionar EMGUI sources e vou mapear aqui os meus .cpp, que dá para fazer simplesmente assim, né? Utilizando o padrão.
pegue todos os arquivos .cpp dentro dessa pasta aqui. Então ele vai pegar esse mdy demo, o draw, tables, widget e o widgets e o imgy .cpp. Para além disso, a gente precisa também dar uma olhada aqui nos backends. E a gente vai precisar pegar os backends específicos para as bibliotecas que a gente está utilizando, né? No caso, eu estou utilizando o OpenGL 3. Então, eu preciso desse arquivozinho aqui, né? imgy _impl _OpenGL 3. E como eu estou utilizando o glfw, eu também preciso desse .cpp aqui. O impl _glfw.cpp. Então, eu posso adicionar aqui mesmo, né? O imgy sources. Party, imgy backends. E coloco aqui, né? imgy impl opengl 3.cpp e a mesma coisa. imgy impl glfw.cpp, como eu falei anteriormente. Caso você esteja utilizando o SDL2, né, você vai precisar do underline SDL2.cpp. Se estiver utilizando SDL2 com OpenGL3, né, você precisa desses dois. Se estiver utilizando SDL2 com o próprio renderizador do SDL, você pega o SDL2.cpp, pega o SDL renderer2.cpp. Mesma coisa para o SDL3. E assim por diante. Sempre vai ser duas bibliotecas, né? Ou melhor, dois CPP aqui dentro. Vai ser o CPP da sua framework, né? Que é SDL2, GLFW, Allegro aqui também, Allegro que tem também. E o CPP da sua API gráfica, que pode ser DirectX, pode ser o Metal, pode ser o OpenGL, pode ser Vulkan. E enfim, assim por diante. Enfim, com isso aqui, é só eu adicionar o sources aqui dentro. E aí, bora ver. Ah, sim. E aí eu preciso adicionar aqui também o include. O melhor, não tem nem include, né? É só adicionar a pasta do próprio imgy aqui. Include directories, third party e imgy. Pronto. E aqui ele já compila bonitinho, sem mistério. Vou rodar isso aqui, ele vai estar do mesmo jeito. E aí agora a gente precisa fazer a inicialização do imgy. Como eu falei, o imgy ele já tem diversos exemplos aqui de como a gente pode fazer essas inicializações para diversas combinações possíveis. Então, no caso, é só você procurar a sua aqui. No caso, eu vou estar utilizando essa aqui, o glfw com OpenGL 3. Não tem muito mistério. É só abrir o main.cpp aqui e pronto. Com isso, você já vai ter basicamente todo necessário aqui para fazer a inicialização. Ter a biblioteca rodando. Eu vou copiar esses dois includes aqui. Melhor, esses três, né? Porque o outro também não tem. Colocar aqui embaixo. Eu preciso da backends. Bora ver se não dá problema. Se der algum problema, é só adicionar a pasta backends aqui também, no include directories. Não tem muito mistério. E aí, e basicamente ele está fazendo aquelas inicializações, né, que eu já fiz. Setando aqui o window hint, aqui fez o glfw init. Eu vou pegar isso aqui, né, ficar mais fácil. A versão do glsl.
Isso aqui vai ser importante para o EMGUI. Aí aqui ele pega, enfim, e ele faz uma parada mais específica para pegar o scale do monitor, para criar a janela aparentemente relativa, né, o tamanho do monitor. Mas aqui é basicamente a mesma coisa, dá um create window, make current, aqui ele faz o ativa o swap interval, né? É isso mesmo, habilita o vsync. E pronto, aqui basicamente ele começa a criação de fato do DLFW. Eu vou copiar isso aqui, copiar aqui embaixo. Aqui basicamente ele está setando algumas flags que a gente não precisa necessariamente ter habilitado, como por exemplo essa daqui para habilitar o docking, essa daqui de viewport também, que eu acho bem interessante, mas não é obrigatório. Aqui é a mesma coisa, para setar o tema para o tema escuro, mas não é obrigatório e também não é necessário se preocupar com isso. Isso aqui é besteira também, e que importa pra gente. Basicamente ele está fazendo aqui a inicialização, se inicializa o EMGUI para OpenGL. Isso aqui vai estar contido, como eu já coloquei aqui em cima, né? Ponto H certinho, ele já vai ter essa função. E a mesma coisa para o... Opa, esse aqui não. Esse aqui, LFW. LFW, init for OpenGL. E a mesma coisa aqui com o OpenGL 3 init. Basicamente essas duas. É interessante dar uma olhada aqui depois nesse exemplo, porque ele tem várias questões para caso você queira compilar para a web, né, utilizando Mscripten. Inclusive pode ser um vídeo interessante depois para eu fazer, mostrando um pouco de como é possível compilar um códigozinho C com OpenGL para web utilizando o Mscripten. Acho que seria legal. Aí aqui basicamente a mesma coisa, né? Ele cria um loop e inicializa aqui, fica rodando os eventos. E aí aqui ele faz o inicializa um novo frame, né, do meu loop. Vou colocar aqui dentro. Depois do pull events. E também por enquanto pode ignorar, que é só algumas janelas de exemplo. Pode pular direto aqui, ó, pro rendering. E aí aqui é só... Vou ver se ele dá um clear. Clear vem depois. E renderiza. Isso aqui é interessante também, pegar o tamanho do viewport para poder alterar. Ou melhor, pegar o tamanho da janela, alterar o tamanho do viewport do OpenGL. Para manter a proporção das janelas, senão pode ficar tudo cagado. Inclusive eu vou fazer 100 só para mostrar como é que fica. E o importante para a gente é isso aqui, ó. É esse render draw data. A gente vai pegar todo o data do EMGUI e vai fazer o OpenGL renderizar, ou seja, todas as informações relativas às janelas, aos elementos das janelas, vão ser retornados por essa funçãozinha aqui. E aí a gente pega isso aqui e faz o OpenGL renderizar. Por enquanto é isso, tá de boa. Vou só pegar logo aqui os funções de desinicialização também. Pra desinicializar o meu EMGUI aqui embaixo. Com isso, bora ver. Technical Frame Sanity Checks. Não preciso disso aqui.
desabilitar isso aqui. Por enquanto. Certo. E aí eu vou criar aqui uma janelinha bem simples. E é muito fácil de fazer, é isso que eu acho bacana. E ó, eu dou basicamente um begin, my window e um IMGUI end. E aí com isso aqui, eu já botei uma janela rodando aqui dentro. Muito bacana. E aí dentro dessa janela eu posso adicionar alguns outros elementos aqui, deixa eu ver. Label text. Aí label, lá, e aqui, hello world. Mesma coisa, compila e roda. E ó, vai ter o elemento que eu adicionei. Vou botar aqui um input text. Aí input, eu preciso de um buffer. Vou criar aqui fora. Um buffer de 500, de 128 de tamanho. 28 bytes de tamanho. E aqui buffer e o buffer size que é 128. Aí mesma coisa, compila. Vai aqui e consigo digitar. E aí é bacana porque aqui, ó, algumas funções elas vão retornar um booleano. Então se eu fizer esse teste aqui, booleano, para, por exemplo, se eu quiser printar, né, o que eu digitei. Alt e vou printar aqui o buffer. Aí text buffer um endline. Então toda vez que eu digitar, ele vai printar aqui no meu terminal. Então hello world on IMGUI on UI. Bem bacana. E aqui, no caso, né, ele tá retornando true toda vez que eu digito. Mas aí alguns elementos, eles vão ter, por exemplo, esse aqui, input text flags. Text flags. E permite eu alterar algumas coisinhas. Nesse aqui, por exemplo, tenho aqui essa flag aqui específica, enter returns true. Ele só vai me retornar true quando eu apertar o enter. Então eu posso digitar aqui à vontade e ele não vai printar nada. E aí quando eu apertar enter, ele retorna meu texto. Isso aqui é bem interessante porque, enfim, diversifica, né, o que dá para fazer. E aí, tipo, além disso, tem aqui, por exemplo, uma parada interessante. Inclusive, eu acho que é o que ele faz aqui. Um clear color. Ele cria aqui um vec4. É um tipo próprio da biblioteca do IMGUI. Bota aqui clear color. E aí ele utiliza isso aqui para alterar a cor que limpa o fundo. X, Y, T, W. E aí,
certo, né? Não mudou nada. Porém, eu posso criar um elemento aqui, ó, que vai ser um color edit 4. Clear color, vou colocar aqui a label e eu passo o meu clear color como um ponteiro para ponto flutuante, ponteiro para float. E aí simples assim, quando eu compilar isso aqui e rodar de novo, ó, eu vou ter um editor de cores. E se eu clicar aqui no elemento, ó, ele vai abrir um color picker, né? E aí eu posso alterar aqui, ele vai alterando em tempo real cor de fundo. E aí, pô, isso é bem bacana, assim, dá pra fazer bastante coisa. Isso aqui pra você desenvolver certas ferramentas para debugar debugar elementos, né, do jogo, criar, enfim, ferramentas para mudar, sei lá, para mudar de fase, para mudar certos elementos de um personagem ou inimigo, mudar a posição de maneira rápida. Isso aqui é um adianto enorme. Para jogos que utilizam engine, né, que utilizam engine com editor, talvez não seja tão útil, apesar de eu achar que ainda é bastante útil, porque é muito simples de você criar coisas aqui, né? Às vezes é mais fácil que determinadas engines, né? De você criar todo um UI para debugar. Para jogos que não utilizam editores, né? Que utilizam só frameworks como Love 2D, como Monogame, isso aqui é um adianto enorme para criar certos editores de mapa, enfim, várias coisas legais. Tem alguns projetos bacanas aqui no próprio projeto do IMGUI, ele dá alguns exemplos, deixa eu ver se eu acho. Software using Dear IMGUI. Aqui, ó, alguns dos exemplos, dos vários exemplos de jogos que utilizam aqui, ó, alguns Assassin's Creed da Ubisoft. Se eu não me engano, o Final Fantasy Remake ele utilizou. Aqui, ó, o Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Eu acho que o próprio Final Fantasy VII Remake utilizou também. Eu lembro de ter visto umas imagens aqui, ó, Final Fantasy VII Remake. E, ó, utilizando... Enfim, bicho, é um adianto enorme. Fechei sem querer. Fora isso, diversas game engines ou aplicativos que utilizam também. Para desenvolver o sistema de UI, né? A Hazel Engine, né? Que é do youtuber aqui também bem famoso nesse segmento de desenvolvimento de game engines. Ele utiliza também. Enfim, bicho. É muito bom, muito bom. Vale a pena dar uma estudada. E aí, enfim, eu não vou me aprofundar, né, em todos os widgets da biblioteca, porque realmente tem muita coisa. Mas dá para você ter uma noção fazendo isso aqui, ó. O demo. Ou demo window. Ou demo. Com isso aqui, você vai criar uma janelinha de demonstração que vai conter aqui, ó, diversos widgets da biblioteca, né? Diversas coisas que dá para fazer aqui de alteração de layouts e tal, de coisas assim. Aqui, ó, tem realmente muita coisa, dá para você criar imagens.
Dá para colocar imagens em botões. Dá para criar aqui, né, ó, janelas de seleção, né, com elementos selecionáveis. Dá para criar, deixa eu ver se tem aqui. Elementos de multisseleção, né? Deixa eu ver se esse é um dos exemplos. Não. É aqui em Selectables. Não, aqui, Multiselect. Também é bem bacana, ó, para, enfim, você criar uma lista de elementos que você pode selecionar mais de um, né? De selecionar só alguns. Tem, deixa eu ver. Aqui, ó. Um Asset Browser, né? Para você criar uma janela de seleção de assets para o seu projeto, né? Selecionar textura, selecionar entidades, coisas assim. Aqui é muito bacana. Fora isso, você também pode criar elementos totalmente personalizados meio que do zero, né? Aqui tem alguns exemplos, aqui ó, Custom Rendering. Você pode renderizar coisas por cima ou por baixo das janelas. Aqui ó, tem um exemplozinho bem básico de um canvas que você pode desenhar coisas. Isso aqui é interessante para um editor de mapas, por exemplo. Eu lembro que teve uma época que eu tentei fazer um editor de mapas usando esse conceito aqui. Isso aqui tudo você acha explorando aqui o código do EMGUI. Se você vier aqui, ó, nessa parte de emguidemo.cpp, que é basicamente tudo que é relativo a essa janela aí. Procurar aqui por Canvas, por exemplo. Vou ver se é isso mesmo. Eu acho que é isso aqui mesmo. E aí você tem uma certa noção aqui, ó, de como implementar esse Canvas aí. É basicamente um botão invisível para detectar quando você clicou. Eu acho que é. Deixa eu ver se é. Talvez nem seja. Mas eu sei que o princípio é o mesmo. É um botão invisível. Tá, isso aqui, ó. Begin Tab Item. É isso mesmo, mas aqui, ó. Um botão invisível. E aí, enfim, faz diversas maracutaias aqui, mouse dragging, enfim, tem muita coisa útil. E aí dá para você explorar basicamente como as coisas são feitas nessa janela de exemplo aqui, né? Tudo dentro desse código. Acho que é isso, basicamente. Eu tinha para mostrar dessa parte do C++. E aí agora uma segunda parte rapidinha, que é como usar isso na Godot. Eu vou criar criar um projetinho aqui simples, vazio mesmo. E basicamente estou com um projeto limpo na Godot. E aí eu vou aqui, ó, basicamente no AssetLib. E vou pesquisar por EMGUI. Vai aparecer isso aqui, ó. Dear EMGUI for Godot. E aí sem muito mistério, só baixar. Baixar e instalar. Pronto. Com isso aqui, agora eu vou criar uma cena simples. Aqui de main. E criar um script também. Em GD. É porque eu botei para abrir no VS Code. E aí agora é basicamente você vir aqui em plugins e habilitar o plugin. E pronto, simples assim, você já vai ter algumas funcionalidades aqui, ó, do EMGUI. Posso vir aqui criar uma janela, aí window, end.
mgui.label text, my label e hello Tom Godot. E simples assim, quando eu rodar isso aqui, eu já vou ter uma janelinha do ImageUI sendo mostrada aqui dentro. E isso para outras engines também eu acho que é tão simples quanto, né? Para Unity, para Unreal, para o Game Maker também. Praticamente todas elas vão ter plugins do ImageUI. Porque pelo fato de ser em C++, né, tem essa vantagem de ser extremamente portável. Então basta você saber como integrar, né, que você consegue fazer ou até checar mesmo os códigos fontes, né, de como é feitas as integrações em diferentes frameworks, e você consegue desenvolver uma para sua engine mesmo, por exemplo. E aqui a mesma coisa, eu também posso criar aquela janelinha de demo window. É a mesma coisa, consigo ver aqui eles custom rendering e tal. E é isso. Simples assim. Tem muito mistério aqui, mesma coisa para criar aqueles elementos, né? Tipo input text, eu acho. Com algumas, obviamente com algumas diferenças, né? Porque vai ter a questão de adaptação. Por exemplo, aqui eu vou ter um array para o meu buffer. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui eu não sei como é que faz. Deixa eu ver como é que isso aqui se comporta. Vamos aprender junto como explodir isso aqui. Preciso colocar, preciso. Como é que eu crio um array de um tamanho específico? Sete, 8, sei lá. O tamanho 10. Será que é assim para? Ah, interessante. Então ele só preenche o primeiro elemento do meu array. Tá. Ah, provavelmente o array ele deve se comportar meio que como um ponteiro, né? Então basta eu ter a primeira string aqui. Agora isso aqui é que eu não sei, esse tamanho específico, como é que se comporta. Talvez seja para limitar o tamanho máximo, né, da minha string. Mas enfim. E a mesma coisa. Vai printar aqui embaixo. E aí eu tenho aqueles mesmos... aquelas mesmas flags. Deixa eu ver se eu encontro. Put. Put text
flags underline enter returns true. E vai fazer ele retornar true ali, né, na chamada somente quando eu apertar enter. Então hello text input. Quando eu apertar enter, ele vai printar ali embaixo. E é isso, bacana. Só mais um elementozinho aqui, um botão, por exemplo. E se eu apertar o botão, eu quero printar o buffer. E aí, se eu não apertar enter, ele não vai retornar nada. E aqui, ele altera o buffer. E é isso. Bem legal. E aí era essa a ideia do vídeo, enfim. Não vou me alongar mais que isso não, até porque já foi bastante tempo. Mas só queria dar essa noção inicial mesmo de como utilizar. Vou dar uma pesquisada aqui. Ó, EMGUI para Unity. Aqui é o EMGUI mesmo? E é um EMGUI modificado, né, se pá. Foi realmente um próprio da Unity. É, tá aparecendo. Tá, ok. Depois eu, enfim, procuro isso, mas essa versão aí da Unity é uma versão própria dela, né? Mas eu sei que tem para Unreal. É porque Unreal código você consegue programar em C++ mesmo, né? É Blueprint C++, enfim, tem para Unreal, tem para o Game Maker. Tem, deixa eu ver, para Love 2D. Deixa eu ver se está atualizado. 7 anos atrás, mas eu lembro que tinha um fork mais recente. Inclusive eu tinha feito também. E forks. Esse aqui é um dos mais recentes, 2 anos atrás. Mas também é funcional, né, com a Love 2D. Provavelmente deve ter alguns forks mais recentes aqui, ó. 10 meses atrás. Eu atualizei. Tá bom então, né? 7 meses atrás. E é isso. Mas no geral não é uma biblioteca também difícil de integrar, né? Certos projetos. Sei que tem para monogame também. Monogame EMGUI. Tem o próprio EMGUI para .NET, que se pá funciona com a Unity, com algumas modificações. E é isso. A ideia do vídeo era mais dar essa introdução mesmo e mostrar, né, como é possível fazer uso dela para desenvolver certas ferramentas rápidas para o seu código. Inclusive, deixa eu dar mais um exemplo que pode ser bem interessante de visualizar isso.
Vou criar aqui um sprite 2D. A Godot. E aqui eu vou fazer um... pós 0 igual a sprite.position.x, pós 1 é igual a sprite.position.y. E aí aqui eu vou criar um elemento que é o drag float. Float? Não é draw não. Drag float 2. Position, e aqui é um array, vai ser o meu pós. E aí aqui ele também retorna um booleano. Vou fazer o seguinte: toda vez que eu modificar, né, o valor, eu vou alterar de volta o valor do meu sprite. Vai ser pós 0 sprite position ponto y é pós 1. E aí, simples assim, eu tenho uma janelinha aqui, ó, que eu consigo alterar a posição do meu sprite. Eu posso fazer a mesma coisa para a propriedade propriedade modulate. Aqui. Né, que altera a cor do meu sprite. E a mesma coisa, eu posso meter um follow array follow 0 igual a sprite modulate ponto r um, dois, três I, G, T, A. E eu faço um drag float 4 agora. Para colo e colo. E aí aqui RG T A. Eu mudo para colo um, dois, tá. Deixa eu ver se eu vou colocar o tipo, se eu preciso preencher os elementos. Não, ele reconhece como um array vazio. Preciso ter os 4 elementos dentro, se pá. Vamos ver. Pronto. Simples assim. Opa, melhor, né? Viajei. Em vez do drag float, eu vou botar um colo edit 4. E aí aqui eu tenho um modularizador de cores aqui em tempo real, né, dentro do meu jogo. Então isso é interessante para testar coisas durante o gameplay, né? Por mais que a Godot meio que permita aqui também, né, fazer isso. Posso vir aqui e alterar em tempo real. É como eu falei, né? Certas coisas vão ser meio inúteis para certas engines. Isso aqui com certeza é extremamente útil para jogos que não utilizam editores, né, prontos. Mas ao mesmo tempo pode ser muito útil para
certas coisinhas específicas, né? Você pode acabar encontrando um uso para isso aí. Aqui, por exemplo, acho que foi o... Como é que era o nome do jogo? É o Wonder Boy que utilizou, para desenvolver várias ferramentas, né? Para basicamente criou uma engine, né? Em cima da IMGUI. É isso, basicamente. Não vou me alongar mais não, que agora já realmente já acabei me estendendo muito. É isso. Queria dar essa noção aí de como é possível utilizar o IMGUI nos projetos, como é possível fazer esse setup inicial e mostrando pelo menos um pouquinho na Godot, né, como é que é possível fazer essa integração com a própria engine. No mais é isso aí.